Olá pessoal, salve Maria! Neste vídeo eu trago a resenha deste livro chamado A Educação da Sexualidade, um guia para pais e educadores. Esse livro ele foi escrito pelo Monsenhor Álvaro Negromonte, um grande escritor brasileiro, e essa obra ela foi publicada pela Calvary Editorial e ela está disponível na nossa livraria. Essa obra está disponível na livraria Veritas Perpétua. Acesse aqui embaixo o link e aproveite a promoção inaugural da nossa livraria, que vai até o dia 10 de agosto, para adquirir essa obra e entre outras obras que são muito boas. Vá lá, acesse a livraria. Então eu já começo essa resenha falando para vocês que esse é uma ótima opção de livro para pais e educadores que precisam ensinar aos seus filhos, às crianças, sobre educação sexual. Esse que é um tema polêmico, de certa forma. Então, será que a educação sexual é algo benéfico ou é algo maléfico, algo ruim? Porque pode surgir essa dúvida. Hoje a gente se fala tanto em educação sexual, quer dizer, o Estado muitas vezes fala em educação sexual, as escolas falam da importância de ter essa educação sexual, que a gente fica em dúvida se isso é algo que deve ser feito. Então vai depender de como é feito essa educação sexual para nós termos uma resposta a respeito dessa pergunta, se é algo benéfico ou não. Porque tudo depende de como ela é feita. E esse livro, ele vem ensinar isso aos pais e aos educadores. Como deve ser feita esta educação sexual? A partir de que idade deve ser feita? Como deve ser aplicada? Qual é a finalidade da educação sexual? De forma geral, o objetivo da educação sexual é resistir aos perigos da nossa época e praticar as virtudes. Por isso esse livro fala muito sobre a virtude da castidade. Ele também é um ótimo livro, eu considero, para adultos também, porque nessa obra o autor ele vai falar sobre os benefícios da castidade. Vai falar sobre como nós devemos viver esta virtude, como podemos vivê-la. Nós sabemos que não é fácil ser casto, ser casta, mas é necessário. E aqui o autor vem trazer alguns conselhos para nós, para todos nós, porque todos nós somos chamados a viver a castidade, mesmo aqueles que são unidos em matrimônio. Então é muito bom porque esse livro ele mostra aos pais e educadores as dificuldades de se aplicar esta educação sexual. Não é algo fácil, muitos pais têm temor, têm medo a respeito disso, mas ele vai aqui defender que é extremamente necessário, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, que apresentam tantos perigos para a vivência da castidade, para uma vida sexual devidamente ordenada, para a compreensão do que é a sexualidade. Então aqui o autor também explica a esses pais e educadores que são os principais leitores dessa obra, o que é a sexualidade, qual é a finalidade dela e como explicar isso a crianças, a adolescentes, a jovens que são naturalmente curiosos. Então, para as crianças acaba se tornando algo mais fácil, mas o complicado mesmo é para os adolescentes que estão entrando na puberdade, estão descobrindo muitas coisas, né, a respeito de si mesmo, do seu corpo. E o principal é que se deve ensinar, deve-se educar para ter um respeito com o próprio corpo, com o próprio organismo. Não apenas o compreendendo, não apenas compreendendo o seu funcionamento, mas entendendo o respeito que se deve ter para com o seu próprio corpo. Então a educação sexual, ela não se separa de uma educação moral, de uma educação para as virtudes. Por isso que a educação sexual ela pode ser muito prejudicial se praticada, se aplicada pelo Estado por aqueles que não conhecem as crianças, ou seja, através de uma educação coletiva, porque cada um é diferente, né? As pessoas são diferentes umas das outras. Então, às vezes, um pai ele vai começar a aplicar a educação sexual com um dos seus filhos mais cedo do que em relação ao outro, porque as crianças são diferentes, as pessoas são diferentes, então uma educação coletiva ela não é capaz de educar de forma eficiente e correta e, além do mais, a
educação estatal, ela não proporciona educação moral. Então é necessário que isso seja feito em casa, que isso seja feito pelos pais, por aqueles que conhecem as crianças. E é através da educação sexual que cada ser humano ele vai compreendendo um pouco de si, sobre a sua natureza, que tem tendências bastante prejudiciais para a sua vida espiritual, né? As nossas tendências são fruto da tríplice concupiscência. Então nós somos inclinados a fazer coisas erradas. Então nós precisamos de uma educação da vontade. E essa educação sexual está intimamente ligada com a educação da vontade, com a educação moral. Nós precisamos disciplinar a nós mesmos. As crianças, desde pequenas, precisam aprender a serem disciplinadas. E nós vemos hoje que os pais eles têm medo de ser pais. Por isso que, hoje, os jovens eles vivem uma verdadeira depravação sexual. Eles não sabem mais o que é a sexualidade. Porque desde pequenos, eles foram ensinados a terem tudo o que querem, a satisfazerem todas as suas necessidades, todos os seus prazeres. Ou seja, as crianças elas não foram educadas para privarem-se do que é lícito, para então poderem mais facilmente privarem-se do que é ilícito, daquilo que não é permitido, o que é fundamental para se viver a sexualidade de forma ordenada. Quando a educação sexual ela é bem feita, o ser humano desenvolve uma percepção correta sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a sua sexualidade. Ele compreende que o seu corpo é algo precioso e que tem uma finalidade, que os órgãos genitores, eles têm uma finalidade, que é a reprodução. E o casamento, ele tem a finalidade de gerar filhos. Então tudo isso é compreendido quando os pais educam seus filhos da forma correta, quando os pais compreendem o que é a educação da sexualidade. E aqui o autor vem trazer que isso é extremamente necessário nos dias de hoje, porque os pais não sabem mais como fazer isso. E isso traz muitos prejuízos para os jovens, porque desde criança é necessário educar desta maneira. Educar não para entender o que é o sexo, como funciona o sexo, mas para compreenderem a importância de serem puros, de preservarem-se a si mesmos, de preservar a sua pureza, a sua castidade, para agradar a Deus. Então, educação sexual é inseparável da educação moral, da educação das virtudes, da educação da vontade. É necessário que os pais eles tenham as questões, as coisas sexuais como respeitáveis para então ensinar os seus filhos a respeitá-las. Então, a sexualidade não é algo em si vergonhoso, ela não é algo em si ruim, é algo que se deve ter vergonha de falar sobre. Mas é algo natural, algo que faz parte do ser humano, porque se os pais eles tratam isso como algo vergonhoso, então a criança entende que ela não pode falar isso com os seus pais e ela vai aprender isso com outras pessoas que não são as pessoas ideais para explicarem o que é isso. Então ela vai entender sobre isso em fontes não confiáveis que acabam estragando toda a sua vida sexual, que acaba metendo em pecados sexuais, pecados contra o sexto mandamento, contra a castidade. Então tomem cuidado, pais e educadores, para que os seus filhos eles recorram a você em todas as suas dúvidas. Então leiam esse livro do Monsenhor Álvaro Negromonte, é um ótimo livro, eu recomendo muito para vocês. E esse livro me surpreendeu, porque não é apenas um livro para pais e educadores, não é apenas um guia, ele é isso com certeza, mas ele também um livro que nos ensina sobre a sexualidade, que nos ensina sobre a castidade, é um livro que dá realmente dicas de como vivê-la. Então recomendo para vocês também que querem entender mais sobre a castidade. E provavelmente com esse livro também vocês vão entender quais são as suas faltas, quais são as medidas necessárias que você precisa tomar para viver castidade. Então deixo aqui a recomendação para vocês e adquira essa obra na nossa livraria, livrariaveritasperpetua.com.br. Ainda estamos com uma promoção muito boa e aproveite para adquirir outros livros também. Lá tem vários livros ótimos, dos quais também nós já recomendamos aqui no canal. Então até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, de deixar o seu like e de divulgar este vídeo com as pessoas que você conhece. Até o próximo. Tchau, tchau. Salve Maria.